Irmãos, nós vamos abrir na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, Hebreus 9. No final do ano passado nós paramos no verso 14 deste capítulo. Hoje nós vamos retomar um pouquinho antes, a partir do verso 11 até o final do capítulo, e assim daremos continuidade à exposição da carta aos Hebreus. Hebreus 9, de 11 a 28. Nos diz assim a palavra do Senhor: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que, de maneira nenhuma, tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e hisopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Oremos mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra e aquilo que ela trouxe de esperança, de alegria, de ânimo ao coração do Teu povo naquele tempo. Que, ó Deus, isso também fique marcado em nosso coração, pois Tu sabes que também enfrentamos as lutas da vida, do dia a dia, e precisamos olhar para o sacrifício, a obra do Teu Filho amado, o poder da obra que Ele fez, morrendo na cruz no nosso lugar, pagando a dívida do nosso pecado, ressuscitando, vencendo a morte, e assim está assentado à Tua destra, reinando, dominando sobre todas as coisas. Ajude-nos, ó Deus, a confiar
plenamente no plano da redenção. E assim, ó Deus, que o nosso coração se renove de esperança, de alegria e da certeza de que o teu Filho voltará para nos buscar. Em breve estaremos todos juntos no estado eterno, quando vamos adorar, bendizer o nome do Senhor por toda a eternidade. Fica conosco neste momento, ó Deus, e que a tua palavra continue a ser aplicada ao nosso coração pela obra poderosa do teu Santo Espírito. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, todos nós, desde o pecado dos nossos primeiros pais, nós enfrentamos a tribulação, não é verdade? Há momentos difíceis da vida, há situações delicadas, há vales sombrios, como o próprio salmista registra, o vale da sombra da morte, situações difíceis que temos de enfrentar. Há desertos tão secos, áridos na vida, e quando nós enfrentamos qualquer que seja o problema, principalmente aqueles problemas que doem mais, que machucam muito o nosso coração, nós temos uma tendência de esquecer dos planos de Deus. Nós temos a tendência de alimentar no nosso coração um vitimismo, um coitadismo, não é? E alimentamos mais o sofrimento. Aliás, tem um livro muito interessante, muito antigo, de Stanley Jones, de um metodista chamado Stanley Jones, O que fazer quando chega a tristeza, e ele diz assim, que a vida quando te joga um punhal, há duas formas de segurar. Ou se você segurar pela lâmina, você vai se cortar, machucar mais, mas é melhor segurar pelo cabo. Quando Deus envia a provação, é melhor saber lidar com ela, e não se desesperar, perder a esperança, não alimentar ainda mais o sofrimento, a dificuldade que nós tendemos a ter. Então, irmãos, eu penso que todos nós aqui enfrentamos situações adversas, não é verdade? Talvez um de vocês aqui, ou muitos de nós, estamos passando por situações bem difíceis, por tempestades doloridas, penosas. De que maneira você tem enfrentado tudo isso? Se desesperando, se achando vítima de tudo, não olhando para os seus próprios erros e confiando no Senhor? Ou será que no momento dessa tempestade em que você enfrenta, você consegue olhar e ver que apesar de não entender tudo isso, o porquê de tudo isso, Deus é conosco no meio da tempestade, no meio do deserto, da tribulação? Será que a gente tem essa condição? Aliás, existe uma pergunta muito interessante feita por Richard Phillips num dos sermões pregados em Hebreus, na carta aos Hebreus, que ele diz assim: qual o grande evento de todos os eventos? E aí ele mesmo responde na introdução do seu sermão dizendo assim: depende dos seus pressupostos, depende daquilo que você mais deseja no seu coração. E ele vai dar alguns exemplos. Ele diz assim: se porventura você responder que o grande evento da humanidade foi a invenção da imprensa, com Johannes Gutenberg, um pouquinho antes da Reforma Protestante, ou quem sabe o movimento do Iluminismo, então no seu coração, o seu grande desejo, o seu grande ídolo é o conhecimento tecnológico, o crescimento, o desenvolvimento da humanidade. Será que esse é mesmo o evento mais importante da humanidade? E aí ele começa a falar sobre alguns outros. Por exemplo, aqueles que gostam do naturalismo vão lembrar que o livro Origem das Espécies de Darwin, em 1859, é o livro dos livros e aquilo que marcou as gerações. Quem pensa desse jeito são os naturalistas, os evolucionistas, aqueles que entendem que as coisas estão por aí sem um propósito algum. Tudo veio de um acaso, de algo simples para o mais complexo. Se porventura você colocar as questões políticas no jogo, né? Quem sabe a declaração de independência dos Estados Unidos é o evento mais importante, a Revolução Francesa é o evento mais importante da humanidade, então o seu coração está na política. A sua esperança está nos governantes, nos povos ou no desenvolvimento da humanidade. E aí, o mesmo Richard Phillips, na introdução do seu sermão, ele lembra que os gregos defendiam uma seguinte tese:
Não há evento mais importante, porque a história é cíclica, ela fica girando em torno de si mesma e os eventos se repetem. Talvez você olhe para essa ideia grega e fale, olha que interessante, mas é uma ideia errada. E Agostinho de Hipona, no seu livro Cidade de Deus, ou A Cidade de Deus, ele diz claramente isso. Esse pensamento grego está completamente equivocado, porque a história não está girando em torno de si mesma, os eventos não estão se repetindo, mas as coisas estão cumprindo os propósitos de Deus e apontando para a consumação, para o alvo de Deus. Deus é quem governa a história, Deus é quem governa qualquer que seja a situação da vida. E naquele livro, A Cidade de Deus, escrito, um dos propósitos de Agostinho era provar que não foi a igreja a culpada pela queda do Império Romano, e ele vai mostrar claramente que chegará um tempo em que a cidade dos homens estará completamente separada da cidade de Deus. É a chegada do Messias, é a consumação final. O evento mais importante de todos os eventos da humanidade, incomparavelmente não haverá evento maior do que esse, é a morte e a ressurreição e a glorificação do Senhor Jesus. De todos os eventos que já aconteceram ou que vão ainda acontecer, porque haverá a consumação final, o evento mais importante já aconteceu. Cristo morreu na cruz para pagar a dívida do nosso pecado. Cristo venceu a morte, para lembrar a todos nós que nele nós estamos ou somos mais do que vencedores. Lembram do que ele mesmo disse? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não se desespere diante das provações, das tribulações. Tem de bom ânimo, eu venci. E o Senhor Jesus subiu aos céus e domina dos céus, comanda sobre todas as coisas, sobre cada célula do seu corpo, sobre cada detalhe do universo, as bilhões e bilhões de estrelas que estão no universo, que Ele as chama pelo nome e tem em suas mãos. Deus domina sobre todas as coisas. E quando eu olho para todo esse cenário de Deus, quando eu olho para toda a história da redenção, eu encontro forças para aquietar o meu coração. E mesmo passando pelas provações mais tristes, mais dolorosas da vida, não há motivos de desespero, porque Jesus pagou a dívida que nós não conseguiríamos pagar. Jesus morreu por nós na cruz. Jesus venceu a morte e domina, como Ele mesmo disse, eis que estarei convosco, todo o poder e autoridade foi me dada no céu e na terra. Irmãos, nós não precisamos nos desesperar, porque há uma magnífica obra de Cristo, e nós conseguimos ver isso claramente aqui nesse texto. Um pouco antes de entrarmos aqui, nós ficamos vários domingos sem estudar essa carta. Vale lembrar que ela foi escrita para encorajar o povo de Deus, que passava por provações, tribulações no primeiro século, perseguições vindas de todo lado, mas especificamente o autor aos Hebreus, por isso o nome Hebreus, ele vai escrever para judeus convertidos ao cristianismo, que estão sendo assediados por outros judeus a abandonarem o cristianismo. Alguns judeus dizendo, está vendo, do que adiantou vocês passarem aí a servir o Cristo, o Messias que vocês dizem que é, o Cristo que vocês dizem que é o Messias, e vocês continuam passando por todas essas provações. Então a ideia desses judeus era fazer com que as pessoas ali, judeus convertidos, abandonassem o cristianismo e retornassem às práticas judaicas. Daí o autor aos Hebreus é levado pelo Senhor a escrever essa carta para mostrar que Cristo é maior do que tudo, que Cristo é a excelência da revelação de Deus, porque Deus falou aos pais de diversas formas, maneiras, aos pais pelos profetas, mas nos últimos tempos, até a consumação, Ele nos fala pelo Filho na palavra, e que Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que Josué, Cristo é maior do que os sacerdotes, Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que o sacrifício, Ele é o próprio sacrifício, Ele é tudo para nós. Nós precisamos olhar firmemente para Jesus.
Irmãos, nós aprendemos aqui então sobre a magnífica obra de Cristo em alguns detalhes que nos são dados no texto que eu queria compartilhar com os irmãos. Nós vamos ler novamente, parando e pegando alguns detalhes importantes. A primeira lição que nos é dada aqui é que na magnífica obra de Cristo nós encontramos redenção. Nós estávamos distantes de Deus, mortos em nossos delitos e pecados, afastados de Deus, mas Ele nos redimiu, Ele nos resgatou, e os versos 11 e 12 deixam isso muito claro. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, lembram daquela tenda do deserto, construída por Moisés e o povo ali, que simbolizava tabernacular, habitar, Deus habitar conosco. Há um tabernáculo muito melhor, muito mais importante e perfeito, não feito por mãos humanas, como diz o verso 11, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Jesus deu o seu sangue, Ele não pegou um animal para colocar no seu lugar, mas Ele mesmo se fez sacrifício. O sangue dele foi derramado na cruz em nosso lugar, e assim Ele adentrou no verdadeiro Santo dos Santos, na presença mais santa do Senhor. Foi Ele quem assim fez de uma vez por todas, e obteve a nós eterna redenção. Irmão, Jesus não precisava de redenção, Ele não tinha pecado. A eterna redenção nos foi dada por Ele, pela obra dEle, pelo sangue dEle que foi derramado, aliás, derramado até praticamente a última gota, porque se tem algo que desidratava alguém, era uma morte de cruz, e ali o Senhor Jesus ficou completamente, ou quase que totalmente sem sangue. Irmãos, nós devemos lembrar disso. O sangue dele foi derramado no nosso lugar para nos dar a redenção. Nós estamos redimidos a Deus, nós estamos em amizade com Deus. Deus nos aceita em sua presença santa, no Santíssimo, no Santo dos Santos. Se não fosse pela obra de Cristo, todos nós aqui já teríamos morrido hoje mesmo, porque Deus está presente nesse culto, a santidade dele está aqui. E não há aqui alguém que seja totalmente santo. Todos nós somos miseráveis pecadores. A menor criança que está aqui entre nós é pecadora. E se não fosse pela mediação de Cristo, todos nós estaríamos completamente destruídos diante da santidade do nosso Deus. Mas como é bom saber que Ele derramou o seu sangue. Não mais um sangue imperfeito de animais, mas o seu próprio sangue foi derramado por nós na cruz, para nos redimir. A magnífica obra da salvação trouxe redenção ao nosso coração. Mas o texto vai dizer, dos versos 13 e 14, que trouxe também purificação. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, há uma coisa bem curiosa, bem interessante aqui. Os rituais todos de purificação, nós temos visto tudo isso em Levíticos, no estudo da carta ou do livro de Levíticos com o pastor Ricardo. Se você notar os detalhes, são muito interessantes. Dentre eles, para purificar alguém, pegar as cinzas do altar e jogar sobre essa pessoa, aspergir sangue, aspergir água. Há todo um ritual levítico, ou conforme registrado em Levítico, em Números, em Êxodo, em Deuteronômio. Há detalhes de que maneira a pessoa poderia ser purificada. Mas olha só o que o texto diz: o sangue de bodes, de touros, de cinzas de novilhas, aspergidos sobre os contaminados, purificavam alguém, mas de maneira apenas simbólica, não totalmente eficaz. A eficácia estava na ordem, no poder de Deus, mas a eficácia está em Cristo, na obra dele, no sangue dele. O verso 14 deixa isso claro: muito mais o sangue de Cristo, que pela obra do Espírito Santo, pela aplicação e poder do Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, há de purificar a nossa consciência. Irmãos, todos nós temos um problema chamado culpa. Todos nós somos culpados. E se você olhar, algumas filosofias vão dizer assim: não pense na culpa, não cultive a culpa. Não, você não é culpado de nada.
Somos culpados sim, todas as nossas obras são obras mortas, que levariam-nos ao inferno. Somos culpados sim, a culpa não é ruim. A culpa é para lembrar que nós precisamos de alguém que nos substitua. A culpa é para lembrar que nós pecamos e precisamos confiar que alguém resolveu o nosso problema, e esse alguém não somos nós. Não são as filosofias desse mundo, não são os pensamentos dos homens, mas a obra magnífica de Cristo é que tira toda a nossa culpa. Por que as pessoas estão se sentindo cada vez mais culpadas e desesperadas e se suicidando e buscando todo tipo de ideias, de terapias, de pensamentos? Porque elas estão deixando de olhar para Cristo. Porque elas estão confiando nos recursos do mundo, da vida, nas filosofias mundanas, que não vão trazer alívio. Ou elas estão confiando em medicações, em tratamentos de todo tipo, menos curvando o coração, ajoelhando-se diante de Deus e confiando no poder e na obra de Cristo. Qual é a nossa confiança? Naquilo que o mundo nos oferece como salvação? Ou na obra que Cristo realizou para purificar totalmente a nossa consciência? De saber que somos culpados sim, mas a nossa culpa já foi resolvida na obra dele. Deus Pai, quando olha para nós, Ele olha como se fôssemos justos, e somos de fato justos em Cristo. Ele nos declara justos, nós estamos absolvidos se temos o Senhor, por causa da obra dele, do sangue dele derramado. Então Ele vai purificar a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a quem? Olha o contraste. As nossas obras trazem morte, o salário do pecado é a morte, nós experimentamos morte, nós vamos morrer, porque merecemos morrer, mas há um Deus de vida, um Deus de graça, um Deus de vida abundante, que apesar da morte, que mesmo que tenhamos de passar pela morte, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, ainda que você morra, você vai viver, se crer em mim. Irmãos, as nossas obras nos levam à morte, à culpa, a situações difíceis, mas a obra de Cristo traz vida. É o que o autor aos Hebreus quer nos ensinar aqui. A magnífica obra de Cristo traz, além de redenção e purificação, traz libertação. Vejamos lá os versos 15 a 17. Por isso mesmo, Ele, Cristo, é o mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. A morte bate na sua porta, na nossa porta. Ela um dia vai chegar, irmãos. Aliás, sempre quando eu faço funeral, na maioria das vezes, eu lembro disso. Que eu digo assim, né? Na maioria, quem já me viu fazendo alguns funerais vão lembrar do que eu digo. Olha, a morte não manda recado, ela não vai mandar um WhatsApp para você dizendo: eu vou chegar a tal dia. Sabe um detalhe? Ela pode chegar quando? Hoje. Não é verdade? Ou alguém aqui garante que você vai viver por muito tempo? Ah, porque eu sou jovem. Não é jovem, adolescente, jovem, criança. Não, porque eu sou jovem ainda. Pega as estatísticas do nosso país e vê que morre mais jovem do que idosos e enfermos no nosso país. A morte, ela chega sim, mas a referência aqui não é simplesmente a morte, a separação do corpo com a alma. A morte aqui significa a morte eterna. A morte tem direito de nos levar para o inferno. Teria esse direito se não fosse a obra de Cristo. É por isso que lá em Apocalipse há algo interessante. Apocalipse capítulo 12, Miguel, há uma peleja no céu e Miguel expulsa Satanás, o acusador da presença de Deus. Você lembra desse texto? Porque até antes da glorificação de Jesus, Jesus ter voltado aos céus, depois da sua morte e ressurreição, até antes disso, Satanás tinha direito sobre nós. Ele podia chegar diante de Deus e nos acusar, como fez com Jó. Ele podia ter acesso ao Pai, porque se Cristo não cumprisse a sua missão, nós estaríamos condenados ao inferno.
Quando Cristo cumpre cabalmente o seu ministério e diz: está consumado, toda a dívida foi paga. Quando Cristo vence a morte, quando Cristo é glorificado nos céus, tomando o livro, assentando-se ao trono, Satanás não tem mais acesso à presença de Deus para nos acusar. Nada poderá nos acusar. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem é que vai separar do amor de Deus? Lembram do que Paulo diz em Romanos 8? Irmãos, como é bom saber disso. Nós estamos libertos da maldição da morte. Mesmo que a morte chega para nós, é vida. Eu falava com a Climene pelo celular, sabendo como ela está, perguntando, né? E ela diz: eu sei que meu pai está na glória celestial. Falei: pois é, ele está melhor do que nós. Nós ainda estamos aqui nessa batalha de vida, né? Mas quem partiu em Cristo está muito melhor do que nós. Está cheio de vida, porque foi liberto completamente. A morte não pode mais nos condenar. Vejamos o que diz o verso 16: porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Se Cristo não morresse, nós não receberíamos o testamento, a herança. Cristo precisava morrer para que a herança fosse dada a nós, a vida eterna. Lembram dessa ideia? Seu pai tem bens, os bens ele vai deixar a partir da sua morte. Você só vai tomar posse dos bens quando seus pais morrerem. Se Cristo não morresse, nós não receberíamos a salvação. Nós encontramos na magnífica obra de Cristo libertação, pois testamento, ou verso 17, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Cristo morreu e deu assim uma herança a todos nós. Nós somos filhos de Deus. Irmãos, a herança não é uma vida sem problemas. A herança não é o dinheiro que você quer conquistar nessa vida. A herança é incorruptível. Nenhum bandido pode tirar de você. Nunca vai se estragar, conforme Pedro diz. É a herança que Deus tem para te dar. De nada vai adiantar você ganhar o mundo inteiro se você não tiver Cristo. De nada vai adiantar você ganhar fama de ser um ator de cinema, de você ser ali um jogador de futebol famoso. Se você não tiver Cristo, você vai para o inferno com todas as suas medalhas e troféus, e você vai amargar uma vida inteira insatisfeita, porque somente a obra de Cristo é que nos liberta da morte, do poder da morte. A magnífica obra de Cristo traz redenção, purificação, libertação, traz comunhão com Deus a partir do verso 18 até o 22, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, verso 19, segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes. Interessante, Êxodo 24, lembram como é que era o cerimonial de pacto? Vou lembrar aos irmãos, Gênesis 15, Deus chega para Abraão e diz: pega os animais, parte eles ao meio, faz um corredor, e quem quebrar a aliança, a maldição vai cair sobre si. Lembram disso? Gênesis 15, Deus faz Abraão cair num profundo sono, Deus somente passa naquele corredor, dizendo: a maldição do pacto vai recair sobre mim, apontando para o que Cristo faria. Naquele momento, saindo do deserto, aliás, no deserto, saindo do Egito, milhões e milhões de pessoas ali na frente de Moisés. Como é que Moisés vai fazer um negócio desse? Você imagina que ele ia conseguir fazer, né, um corredor e todo o povo passar? Não ia dar. Então o ritual foi diferente. Ele pegou ali o sangue dos animais e aspergiu o sangue dos animais, jogando para aqueles que ali estavam. Ali era o fechamento do pacto, da aliança com Deus, que no capítulo 19, você vê o registro do início do casamento com Deus. Pacto é compromisso, é aliança, é casamento. Deus se casou conosco, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Êxodo 19. Êxodo 20, os 10 mandamentos, é o contrato assinado ali do casamento. Deus se compromete, nós, povo de Deus, nos comprometemos, e até o verso, ou capítulo 24, há esse cerimonial onde Moisés vai aspergir
não só o livro da lei, mas todo o povo, aspergir sangue sobre o povo. Verso 20, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu sangue o tabernáculo, todos os utensílios do serviço sagrado. Verso 22, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecados. Irmãos, o que o texto mostra é que o sangue de Cristo nos dá intimidade com Deus, comunhão com Deus. Você já parou para pensar nisso? Você está passando por provações, não está? Eu também passo. Todos nós enfrentamos provações. Mas ninguém poderá tirar de nós o privilégio de falarmos com o Senhor, de nos derramarmos diante dEle, de colocar as nossas lágrimas diante do Senhor e saber que nós temos um Deus pronto a ouvir o nosso clamor. Um Deus que está atento às nossas necessidades, um Deus que olha para o nosso sofrimento, um Deus que conhece cada um dos nossos problemas, porque Ele caminha conosco. O caminho dos ímpios vai perecer, segundo Salmo 1, mas Deus conhece o caminho do justo. Intimidade, comunhão. Nós temos na magnífica obra de Cristo a redenção, a purificação, a libertação, a comunhão. E agora mais duas coisas finais aqui, versos 23 e 24. Nós temos aqui a representação. Nós jamais conseguiríamos nos achegar à santidade de Deus. Verso 23 e 24. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Irmãos, aqueles sacrifícios de bodes, de novilho, de alimentos e todos os sacrifícios feitos lá no Antigo Testamento, jamais permitiriam alguém se achegar à presença do verdadeiro Deus. Eram sacrifícios imperfeitos, eles apontavam para alguém que faria um sacrifício perfeito. E esse sacrifício foi feito então por Cristo, verso 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele comparece diante de Deus para quem? Por nós. Para que nós pudéssemos nos achegar a Deus. Então nós só conseguimos adorar o Senhor porque Cristo é quem está adorando no nosso lugar. Nós só conseguimos orar ao Senhor porque Cristo está intercedendo no nosso lugar. Nós só conseguimos servir ao Senhor e substituir as nossas obras mortas por boas obras se nós temos Cristo. Um incrédulo não faz boas obras. Mesmo que ele ajude milhares e milhares de pessoas, boas obras só é possível fazer com aquele que crê. Hebreus vai dizer lá na frente: sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode agradar milhares de pessoas, mas se você não tiver fé, você não vai agradar ao Senhor. Boas obras são obras que agradam ao Senhor. E as nossas boas obras não existem. As nossas obras são mortas, como acabamos de ver, mas a obra de Cristo é boa. Aquilo que Ele fez nos dá livre acesso, e nós podemos agora nos adentrar na presença de Deus, porque Ele nos representa. Isso não significa, irmãos, que nós vamos viver então de qualquer jeito, né? Se a obra de Cristo é que resolve, então eu vou viver de maneira mundana, secularizada, distante de Deus, fazendo o que eu bem entendo. De maneira nenhuma. Lembram o que Paulo diz em Romanos? Se a graça superabundou o pecado, então eu vou viver em pecado? De maneira nenhuma, pelo contrário. Eu vou viver em novidade de vida, eu vou aproveitar essa bênção de ter um representante. Eu não consigo, mas Ele consegue. Irmãos, esses dias eu peguei um jovem distante de Deus, completamente distante de Deus, e conversando com ele por telefone, eu sinceramente fiquei muito preocupado, porque ele estava acabado nas drogas, numa situação muito triste, e ele dizia assim: eu quero sair, mas eu não consigo. E eu disse a ele: não é por você, você não vai conseguir. Eu também não conseguiria, mas há alguém que consegue.
E esse alguém é Cristo. Ele consegue, é Ele quem dá forças para a gente se livrar de qualquer ídolo, de qualquer vício. Ele é quem é o Senhor e o nosso representante. Eu tenho que olhar para Ele, eu tenho que depender dEle, eu tenho que beber dos ensinos dEle. Eu não posso confiar nos meus méritos e na minha força, na minha sabedoria. Quando a gente quer confiar em nós mesmos, Deus diz, faz aí do seu jeito, vai lá. Não dá certo, né, irmãos? Tem que ser do jeito de Deus e não do nosso jeito. E por fim agora, versos 25 a 28, a consumação. Então nós temos a redenção, a purificação, a libertação, a comunhão, a representação. Cristo é o nosso representante, mas há a consumação de todas as coisas, versos 25 em diante. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Vejam só, alguns detalhes interessantes aqui. Jesus se ofereceu, Ele não foi obrigado a fazer. Ele quis se oferecer por nós. Ele nos amou a tal ponto de se entregar por nós. E olha só, nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, porque o sumo sacerdote diariamente tinha que oferecer sacrifício, anualmente mais e mais sacrifícios no dia da expiação. O sacrifício de Cristo não precisava ser repetido, ele é totalmente eficaz. Foi uma só vez. Verso 26, ora neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. O dia mais importante é o dia que ele morreu na cruz, é o momento da sua morte e ressurreição. É, sem dúvida alguma, o dia mais importante. Se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Irmãos, há algumas religiões, como por exemplo, a missa romana, Cristo morre em cada missa, é uma cerimônia de morte, por isso a arquitetura é sombria, não há muita luz, há muita tristeza. Culto não é assim, culto é alegre, é feliz, porque eu tenho um Deus que venceu, que está vivo, que é Senhor de todas as coisas. Culto não é um cerimonial de morte, cerimonial fúnebre de Cristo, pelo contrário, é a prova da ressurreição. Ele está aqui, Ele fala conosco pela palavra, Ele transforma o nosso coração, Ele fala o que nós precisamos melhorar, mudar e confiar nele. Culto é transformador, é confrontador. Não é simplesmente pagar, né, como se fosse bater cartão, né, como se fosse um ritual que eu tenho que fazer todos os domingos. Se eu não for na igreja, Deus não vai me abençoar, minha semana vai ser horrível. Não é essa a ideia. É a ideia de você não ver a hora de estar na presença de Deus, juntamente com o povo de Deus, porque é isso que nós vamos fazer por toda a eternidade. Nós vamos adorar ao Senhor, a beleza ou na beleza da sua santidade. Nós queremos mais dEle, nós temos fome dEle, nós queremos a instrução dEle para a nossa vida. Nós queremos mais de Cristo. Irmãos, o texto diz que Cristo, de maneira eficaz, total, Ele consumou todas as coisas, Ele aniquilou o pecado pelo seu sacrifício. Verso 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Presta atenção, hein? Não há várias mortes vir aqui nesse mundo para reencarnar. O texto é claro aqui, ó. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Você só tem uma chance de receber a Cristo. Se você morrer sem Cristo, você vai viver a eternidade sem Ele. Não tem essa de voltar ao mundo para se purificar e se purificar. Quanto mais você viesse ao mundo, você ia se sujar mais ainda, com esse mundo contaminado. Por isso o texto é claro, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Mas há um detalhe, irmãos, se Ele chegar e você até lá não se arrepender e não confiar nele, então você será condenado, é o juízo eterno. Por isso nós precisamos olhar para o nosso coração e ver, será que eu estou olhando demais para a minha vida? Será que eu estou alimentando demais as minhas dores? Será que eu estou pensando muito em resolver os meus problemas e eu esqueço que há um plano de Deus muito mais importante para a minha vida? Nós somos do Senhor, fomos comprados por um alto preço, para viver o plano de Deus, não o nosso. Você já parou para pensar nisso, o que Deus quer de mim hoje?
O que Deus quer que eu faça nesse mundo? De que maneira eu posso ser relevante nesse mundo, não apenas para satisfazer as minhas vontades, não para me livrar dos meus problemas, mas mesmo num leito de enfermidade, mesmo passando qualquer que seja a tribulação, eu consigo glorificar ao Senhor, porque é para isso que nós existimos, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus não fez o mundo para satisfazer as nossas vontades, Deus criou todas as coisas para a sua glória. Nós precisamos viver para a honra e glória do nosso Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino. Aliás, o nosso coral vai trazer essa mensagem importante nesse hino, e depois nós vamos entoar um outro hino. Mas o coral vai transmitir esse recado, lembrando a nós que nós temos em Cristo uma segurança maravilhosa. Nós temos em Cristo algo muito especial. Nós temos em Cristo a magnífica obra da salvação. Nós não precisamos de nada mais além de Cristo. Nós não precisamos, aliás, eu me lembrei aqui, ainda jovem, eu nem lembro se eu estava no seminário, eu acredito que sim, no comecinho do seminário, quando um médico de Tatuí, num acampamento que nós fizemos ali em Tatuí, com vários jovens de várias igrejas, ele trouxe uma frase que impactou meu coração. Ele diz assim: antes de você querer ser feliz, é preciso ser santo. É preciso andar com Deus, é preciso ver os planos de Deus para a sua vida, antes de querer a sua felicidade. A felicidade está em viver e fazer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita.